Olá, estudante! Professor James Barbosa, professor de matemática, hoje com função do primeiro grau. Venham comigo e vamos aprender um pouquinho sobre função e como ela é importante na prova do Enem, tá bom? Vamos lá. Função do primeiro grau, tá lá no top 4, top 5 de função. Ela vai entrar com 10.8, na verdade ela é top 3, né? Tá bom? E a gente vai ver os conceitos iniciais de função afim. Primeiro, a função afim também é chamada de função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau. Essa função ela é escrita da seguinte maneira, ó, f de x é igual a x mais b, tá bom? Onde esse a aqui, ó, ele representa o coeficiente angular e esse b é chamado de coeficiente linear, tá bom? Ou seja, o angular sempre vem acompanhado da variável x e o coeficiente linear sempre vem sozinho, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem de informação mais sobre esse ponto. A e b são números reais, ok? Tem que pertencer aos números reais. Nesse caso aqui, como eu já expliquei, né, o A representa o ângulo, ou seja, o coeficiente angular é o ângulo de inclinação da reta, tá bom? No item B, ele é chamado de coeficiente linear. Queridos, é o único ponto que vai tocar o eixo Y, tá bom? Ou seja, é o único ponto que intercepta o eixo Y nas coordenadas. E é uma função afim representada por uma reta. Toda função de primeiro grau é sempre uma reta, tá bom? Um exemplo aqui para a gente entender, ó. Você tem uma relação, por exemplo, de uma função do primeiro grau, onde o A é sempre quem multiplica x, tá vendo? Olha o Azinho. E o B sempre é o termo independente, no caso, 5. Um outro exemplo aqui, ó, o A vai ser 3 raiz de 3, que é sempre o valor que multiplica x, e o B, no caso, menos 8, é sempre o termo independente. Um último exemplo, meio de x, é uma função, já não é mais uma função afim, ela é chamada de função linear, tá bom? Ou seja, o A vale meio e o B, nesse momento, é igual a 0, tá bom? Ok, pessoal? A gente está vendo aqui alguns exemplos de função e nesse caso a gente já consegue ter um parâmetro já de uma função do primeiro grau. Vamos a um exemplo aqui? Exemplo número 1. Julgue as afirmativas abaixo. Gente, vamos identificar aqui, ó. Esse cara aqui é o A, ou seja, mais conhecido como coeficiente angular, e esse aqui é o B, tá vendo? Ó? Nas afirmações aqui, o coeficiente angular é 2, o que vocês acham? No verdadeiro ou falso aqui como exemplo? O 2 com certeza é o nosso coeficiente angular, que é chamado de ângulo de inclinação. Então a primeira já está verdadeira. Essa aqui está ok. O coeficiente angular é 3, professor? O 3 é o B, porque se o coeficiente angular é o A, esse cara tem que ser o B, e você, professor, é o B. Mas fique atento que o número e o B ele está negativo e não positivo. Portanto, esse item 2 aqui, ó, ele é falso, ok? Professor, eu posso já resolver na questão olhando para as alternativas? Pode. Olha para a letra A. Tem o 1 como resposta? Tem, então está no páreo. Tem o 2, tem o 1 como resposta? Tem, então está no páreo. Se você olhar para C, não tem. Se você olhar para a letra E, ambas têm, né? Ok? Só que quando eu vou para o item 2, que é falso, ele está dizendo o seguinte, ó. Ele está dizendo que somente a 1, que a 2 é verdadeira. E a gente já sabe que esse aqui também não é não está valendo, certo? Então eu fiquei entre a A, B e a D, tá vendo? Ó? Quando ele olha para a alternativa A, ele está dizendo que somente a 1 é verdadeira. Gente, está no paro ainda. Somente a 1 e 2 são verdadeiras, o 2 já sabe que está falso. Então eu fiquei só entre a letra A e a letra D. Mais um item para analisar. A imagem, ou seja, quando o x é 1, a imagem é menos 1, aí você vai lá para a resolução. Ó. Substitui onde tem x por 1, e eu vou ter 2 vezes 1, menos 3, subtrai e conserva do maior. Se você observar a imagem de fato, ou seja, quando o x, que é o domínio, né, for 1, a imagem é menos 1. E, portanto, a alternativa correta é a letra D. Tá bom? Uma análise rápida aí sobre função. Então, fique atento, fique de olho nessas relações, né? E fique também observando como é que você pode, por exemplo, trabalhar essas relações envolvendo a ideia dos coeficientes angulares e lineares, porque o Enem vai te cobrar isso com certeza, tá bom? Vamos lá, vamos agora para o próximo exemplo, exemplo número 2. Sobre o comportamento da função, que é uma função afim, marque a alternativa correta. Ele está dizendo o seguinte, ó, essa função é crescente. Gente, vamos usar um conceito básico, tá? Uma função só é crescente quando A for maior que 0, tá bom? E ela é decrescente automaticamente quando A é negativo. São os dois conceitos aqui, ó, de função crescente e decrescente. Ela está dizendo o seguinte, é crescente pois seu coeficiente angular é positivo igual a 4. É ou não é verdadeiro? Você precisa se perguntar o seguinte, ó, não importa se é uma prova de Enem ou se é uma prova de concurso,
Toda vez que você se deparar com uma questão que ela está dando como verdadeira, não tem alternativa A, B, C, D, E. Professor, a letra A deu certo, vou analisar as outras? Para quê? Já que só existe uma questão correta. Então já vem comigo aqui que a gente já matou a questão. Olha só. Se esse aqui já é correto, a alternativa correta na questão, letra A, e acabou. Querido, vem aqui, ó. Quando você se deparar com uma questão de Enem, questão de concurso, né, fique atento porque não existe essa história de duas respostas, só existe uma resposta correta. Você não vai perder tempo com as outras já sabendo que a letra A é correta, tá bom? Vamos ao próximo item. Esse aqui é muito importante porque a gente vai poder resolver problemas envolvendo gráficos de função, tá bom? O coeficiente angular também, o linear também. Mas o zero da função é o ponto que intercepta, tá? O zero da função é o ponto que intercepta o eixo y. Ou seja, para compreender o zero da função, é necessário relembrar dois conceitos importantes, função do primeiro grau e equação do primeiro grau, tá bom? Vamos lá. Por que equação? Porque você vai chamar esse f de x aqui, ó, de zero, tá bom? E vai encontrar uma formulazinha dessa função dessa natureza. Chamando o f de x de zero, você vai ter uma relação matemática que vai aparecer assim para você, ó. Professor, quer dizer que essa aqui é a fórmula do zero da função? Sim, essa fórmula que você vai gravar, tá bom? Quando eu quero identificar uma questão, eu uso essa formulazinha para trabalhar o zero da função, tá bom? Vamos à ideia do eixo. Como é que esse zero da função vai aparecer? Isso vai aparecer aqui, ó, topando sempre o eixo x. Ou seja, imagine você tem um gráfico assim, ó. Se ele tocar aqui, ó, ele é zero da função. Tocou aqui, zero da função. Tocou aqui, zero da função. Ou seja, o zero da função é o ponto que intercepta o eixo x, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Na próxima, vamos pegar um exemplo aqui, 2x menos 4. Como é que eu calculo o zero da função? Primeiro, iguala esse cara aqui, ó, a zero. Você vai ter uma equação dessa natureza, ó. Aí faz o cálculozinho, né? O 2x menos 4 é igual a zero. Passa o 4 para o outro lado. Passa o 2 dividindo, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Passa o 2 dividindo por 4, resposta 2, tá bom? Simples, direto. Professor, como é que eu sei que isso é real? Se você voltar na função e dividir esse valor aqui, ó, substituindo a função e dividir lá na função, você vai encontrar exatamente o f de x igual a zero, que é a imagem, tá bom? Então, substitui o x, que é o zero da função, na função, você vai encontrar y igual a zero, tá bom? Vamos lá, próximo. Próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, podemos afirmar que o zero da função vou fazer a mesma história, tá bom? Eu tenho 0, menos 2x mais 5. Vou passar esse menos 2 para o outro lado, ele vem positivo, tá vendo? Ó? O 2 está multiplicando, vem dividindo, olha aí, ó. Então, vou ter 5 dividido por 2. Gente, qual a metade de 5 sobre 2, gente? 2,5, né? Positivo, certo? Só o negativo, o que eu fiz? Quando eu troco de igualdade, eu troco de sinal. Alternativa correta, letra B. Bem fácil. Praticou, revisou direitinho, tá bom? Agora a gente já pode pensar um pouco na questão que envolve os conceitos de função crescente e decrescente. Vamos a ele? Bem, vamos lá. Gráfico de função. Vamos trabalhar com função crescente primeiro, para a gente entender. Ó. Vamos entender o conceito de função crescente, sempre ligado a um A positivo. Professor, como assim, professor? Dá uma olhada nessa função aqui. Ó. O A é positivo ou negativo? O A é positivo, ó. Ou seja, o A é maior que zero. Tá bom? Como é que isso fica no gráfico? Ele vai ficar no gráfico dessa forma. Ao atribuir valores, né, para x, você vai obter, ao atribuir valores para x, no caso 2, ele vai gerar uma imagem que é 1, você vai gerar um par ordenado. Ao atribuir valores para x de forma aleatória, né, lembrando que x pertence a todos os reais, você vai obter, nessa função, a imagem 3, e é o segundo par ordenado. Ao traçar o teu gráfico, gente, vamos analisar um pouquinho. Ó. Eu tenho aqui a raiz. Professor, o que é essa raiz, professor? Essa raiz é o zero da função, queridos. Se eu olhar para a função y igual a 2x menos 1, o nosso 2x menos 1 é igual a zero e x é igual a meio. Tá vendo? Onde ele aparece aqui? Ó. Esse cara aqui, ó, é meio, que é o nosso zero da função. É onde intercepta. Professor, quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo vai ser o coeficiente em A, que a gente viu agora há pouco, que nada mais é do que a variação de ΔY sobre ΔX, tá? Quando você aprofundar mais essa questão aí, não deixe de assistir as próximas aulas, você vai entender isso de forma bem clara. Ok? Função crescente, ela vai cortar sempre os quadrantes ímpares, ou seja, o primeiro e o terceiro quadrante. Ok? Vamos lá. Vamos agora à função envolvendo agora a função decrescente, tá bom? Eu tenho agora uma característica da função decrescente. De novo, ó, o coeficiente de A, ele é menor que zero, ou seja, ele é negativo.
se eu for trabalhar esse gráfico, eu vou perceber o seguinte, que ao atribuir valores da coordenada x, eu vou obter imagem, né? E essas coordenadas elas vão passar pelos quadrantes 2 e o quadrante 4, ou seja, quadrantes pares. E você vai perceber de novo que para traçar essa linha, eu vou ter o zero da função, que é a raiz, e esse cara aqui, ó, tá vendo, ó, que é o 4, ele é chamado de coeficiente linear. Se você olhar aqui, ó, ele nada mais é do que o valor de b, gente. Ele vai aparecer toda vez, tá bom? E isso é uma característica de uma função do primeiro grau e decrescente, tá bom? E assim, a gente encerra a nossa aula de hoje falando sobre função, trabalhando com a ideia de zero da função, função crescente e decrescente, e muito importante, identificando os coeficientes angulares, coeficiente linear, e também o zero da função dela, tá bom? Obrigado e até a próxima.